A nossa próxima função de ativação ela é muito, muito parecida com a função sigmoide, porém ela vai um pouquinho além. Então a função sigmoide ela nos traz, dado uma entrada, então pega a composição linear, subtrai o bias, aplica na função de ativação. Na nossa função degrau ela ia retornar 0, 1. Na função sigmoide ela ia retornar um valor entre 0 e 1, mas na função tangente hiperbólica ela dá a possibilidade de retornar valores, ter o mesmo formato suave da função sigmoide, porém retornando valores entre -1 e 1. O que isso traz de diferença para a gente? É muito parecido com a função sigmoide, porém ela traz sinais, ela pode propagar sinais negativos para frente. Isso já foge um pouco da proposta do neurônio biológico. O neurônio biológico ele propaga sinais eletroquímicos que são sempre positivos, porém existem mecanismos inibitórios nos neurônios biológicos. O neurônio biológico, dada uma determinada entrada, ele pode liberar neuroreceptores, neurotransmissores, na verdade, e esses neurotransmissores podem inibir a propagação do sinal no neurônio adjacente, no próximo neurônio. Então, a função tangente hiperbólica ela traz essa possibilidade. Ela traz a possibilidade de propagar a ativação ou propagar uma desativação. Não é tão similar ao mesmo mecanismo que ocorre no neurônio biológico, mas de certa forma existe esse mecanismo também no neurônio biológico. Então, ela funciona da mesma forma que a função sigmoide, ela propaga, ela pode trazer complexidade e não linearidade ao sistema, aumentando então a capacidade de lidar com sistemas mais complexos. Como aqui a diferença entre os estados é maior, existe o gradiente, né, aquele problema do gradiente que a gente falou na aula passada, ele é menor, mas ele ainda existe e por isso ela não é tão usada em grandes quantidades, em diversas vezes, em camadas ocultas, mas ela tem algumas aplicações bem específicas, por exemplo, em redes neurais recorrentes. Não importa isso agora, é uma função muito utilizada em redes neurais recorrentes, isso não a gente vai chegar nisso no futuro, não importa isso agora, mas só para a gente saber que existe esse tipo de ativação aqui também. Mas a gente pode fazer alguns patamares, algumas comparações de aplicação da função de ativação sigmoide com a função de ativação tangente hiperbólica. Vamos supor que a gente pega um dataset, né, uma série de dados com valores de ações, sei lá, vamos pegar um dataset onde a gente tem o valor da variação de um preço de um ativo nos últimos 20 períodos, por exemplo. E a gente treina uma rede neural para dar a resposta para a gente se no próximo período, então a gente pega, por exemplo, nas últimas 20 horas, e a gente quer prever se na próxima hora aquele valor, o valor daquele ativo vai subir ou não, ou vai subir ou vai descer. Então, se ele indica comprar ou não. Isso seria um treinamento fácil, né? A gente faz o dataset com um monte de valores das 20 próximas horas e a saída é o valor da próxima hora. Roda, manda treinar, tudo bem. Se a nossa última função, se a nossa função da camada de saída for uma função sigmoide, ela vai retornar para a gente um valor entre 0 e 1, que a gente poderia, aí depende do que a gente vai colocar como camada de saída, né? Então poderia ser uma classificação binária, se vai subir ou não vai subir. E ele daria a probabilidade disso acontecer. Então, se a gente estivesse usando a função sigmoide, a gente poderia falar, treinar com o próximo valor e a gente teria o retorno, né? De será que, dado uma nova entrada de dados, vai subir ou não? E ele ia dar a probabilidade daquela nova entrada de dados retornar uma subida no valor do ativo. Isso usando a sigmoide. Se a gente usasse a tangente hiperbólica, que ela vai de -1 a 1 agora, a gente poderia ter uma interpretação diferente. A gente poderia treinar uma rede neural para dizer se vai subir ou descer e com qual intensidade vai subir ou vai descer. E aí a gente já pode começar a pensar em arquitetura, né? Então, a gente pode dar uma determinada entrada e no treinamento falar que vai subir ou vai descer, ou não vai acontecer nada praticamente. Quando a gente tiver a rede treinada, a gente aplicar uma nova série de dados lá para fazer previsão, vai falar assim, vai retornar
zero. Então, se retornar zero ou próximo de zero, a gente pode interpretar como provavelmente não vai acontecer nada, vai ficar linear o preço do ativo. Se retornar 5,05 ou menos 0,5, a gente vê que tem uma relativa alta probabilidade de subir ou uma relativa alta probabilidade de descer, depende do que retornou. Se retornar 0,9, pode indicar para a gente uma alta probabilidade do ativo subir no próximo período. Se retornar menos 0,9, pode retornar uma alta probabilidade do ativo, baseado no treinamento, baseado na complexidade da rede e tudo mais, uma alta probabilidade do ativo descer no próximo período. Então, vejam a diferença, como entender o tipo de função de ativação pode gerar redes neurais diferentes para a gente. Então, no primeiro caso, a gente ia criar um sistema de classificação. Vai subir ou não? E com qual probabilidade vai subir? Nesse segundo caso, usando a tangente hiperbólica, a gente pode tirar uma série de parâmetros. Pode descer fortemente, pode ficar estável, pode subir fortemente. E isso pode ser camada de saída, ou pode ser entrada para uma outra rede que vai decidir se deve comprar ou não, com base em um monte de outras análises. Então, essa foi a nossa função tangente hiperbólica.